E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai responder uma questão de Química da Parcial Online de 2020. Vamos lá, ler o enunciado. Dadas as fórmulas dos seguintes óxidos, óxidos são aqueles elementos que possuem oxigênio na sua fórmula, tá? Selecionar o que apresenta igual geometria eletrônica e molecular. Tá, então antes da gente começar a fazer esses exercícios, os itens, eu vou explicar qual é a diferença entre geometria eletrônica e geometria molecular, dando o seguinte exemplo. Prestem atenção nesse exemplo, que ele vai ser fundamental para a gente entender as outras moléculas. Aqui eu vou dar a fórmula da água, tá? Nessa fórmula, o oxigênio, a gente sabe que está na família 6A, aqui, ó. 16 ou 6A da tabela periódica. Isso significa que ele tem 6 elétrons ao seu redor e ele precisa de mais 2 elétrons para ficar estáveis, porque eles precisam ficar com 8 elétrons, segundo a regra do octeto, certo? Ou seja, ele precisa fazer 2 ligações. Então, o oxigênio é assim, tem o oxigênio, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons ao seu redor. E aqui eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio está na família 1A, ou seja, ele tem 1 elétron ao seu redor, tá? Que ele precisa fazer uma ligação para ficar estável, porque ele precisa ficar com 2 para ficar estável. Então, o hidrogênio vou ligar um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Tá, agora, isso aqui tem uma geometria segundo a geometria molecular e isso tem uma geometria segundo a geometria eletrônica. Como que eu diferencio isso aqui? Olha, a água tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas ao seu redor. Duas, ele faz 2 ligações com hidrogênio. E ele tem 2 pares de elétrons livres. Para a geometria molecular, os elétrons livres é diferente dos elétrons que estão sendo compartidos. Então, eu vou escolher a geometria molecular diferenciando os pares de elétrons livres e os pares que estão sendo compartidos na ligação. Então, por exemplo, essa geometria aqui de 4 nuvens, aqui 4 nuvens eletrônicas, 2 ligações e 2 pares de elétrons livres, né, que eu configuro ali, a água. Isso aqui, essa geometria molecular, eu chamo de angular. Então, essa geometria aqui da água, para a geometria molecular, se chama angular. Já para a geometria eletrônica, se considera que os pares de elétrons livres têm a mesma importância dos elétrons compartidos. Aqui na geometria eletrônica não se diferencia os pares de elétrons livres dos pares de elétrons compartidos. Então, isso aqui, para a geometria eletrônica, uma mesma molécula, tá vendo? A molécula da água, ao invés de ter uma geometria angular, ele vai ter uma geometria, a gente só considera que tem 4 nuvens, e como tem 2 pares de elétrons livres e tem 2 ligações, ou seja, aqui nas 2 ligações ele está compartilhando os elétrons. Ele tem 2 pares de elétrons livres, isso aqui considera a mesma coisa, então, considera no total 4 elétrons ao redor. Isso aqui é a configuração de uma molécula tetraédrica. Por quê? Porque eu considero isso aqui igual a isso, igual a esse par, que é igual a esse. Então, é como se eu tivesse 4 ligações, nenhum elétrons livres e nenhum nada sobrando. Então, eu venho aqui e vejo, que o que configura isso, 4, 4 e nenhum par de elétrons livres, é uma geometria tetraédrica. Então, a água, que é uma mesma molécula, ela tem uma geometria molecular, que é angular,
diferente da geometria eletrônica, que é tetraédrica. Por quê? Porque eu não considero diferentes os pares de elétrons livres e os elétrons compartidos. Então, isso aqui é muito importante a gente se atentar, tá? O que o enunciado está pedindo, gente, ele quer a geometria molecular igual à geometria eletrônica. É isso que ele quer. Então, é isso que a gente vai procurar nas questões, tá? A geometria molecular, então, tem alguns casos em que as moléculas vai coincidir a geometria molecular de ser a mesma da geometria eletrônica. E é isso que o enunciado está pedindo. Aqui, nesse caso, é diferente. Então, a gente vai analisar cada caso da questão, tá? Olha esse A. Tá falando SeO3. O Se, ele tá na família 6A da tabela periódica. Ele tá aqui, ó. O que é o selênio. Se, o selênio aqui. O oxigênio a gente já viu que tá aqui também na família 6A, ou 16 da tabela periódica. Então, ó, como que a gente analisa isso? O Se está na família 6A, portanto, ele tem 6 elétrons ao seu redor e ele vai ser o átomo central. Por que ele é o átomo central? Porque só tem um dele, enquanto o oxigênio eu tenho 3. Então, o átomo central é um só, o que está em menor quantidade, né? Normalmente é que tem um dele. Então, aqui, ó, Se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, beleza. Então, ele vai fazer 2 ligações para ficar estável, porque ele precisa ficar com 8 elétrons no total, né? Então, ele precisa de mais 2 elétrons recebendo de algum outro átomo, que nesse caso é o oxigênio. O oxigênio também está na família 6A, ou seja, que ele tem 6 elétrons ao seu redor, precisa de fazer 2 ligações para ficar estável. Então, atenção, primeiro, eu vou deixar os dois estáveis fazendo 2 ligações com outro oxigênio, ó. O oxigênio tem 6 também, então, atenção aqui. Ele já está estável, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o oxigênio. E para o selênio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois já estão estáveis. Então, agora, toda essa ligação aqui se chama ligação covalente dupla, tá? Ou doble. Essas aqui tem 3 oxigênios que a gente está vendo, então a gente vai fazer da ativa, ou seja, a gente vai emprestar os pares de elétrons do selênio para esses outros oxigênios aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O selênio está emprestando 7, 8, aqui também 7, 8. Então, esse aqui está estável, esse aqui está estável. O selênio está estável porque está fazendo uma dupla ligação. E esse oxigênio está estável aqui porque também está fazendo uma dupla ligação com o selênio. Sabendo disso agora, vamos para a geometria molecular. A geometria molecular, como que eu analiso? Eu tenho 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. E eu não tenho nenhum par de elétrons livres. Isso aqui eu configuro aqui. 3 nuvens eletrônicas, faço com o número de enlaces, o número de ligações igual a 3 e nenhum elétron livre. Isso aqui configura uma geometria molecular plana triangular. Então, vem aqui e vou anotar aqui que a geometria é plana triangular. A geometria eletrônica dela também eu considero 3 nuvens. Eu não tenho nenhum par de elétrons mesmo, então aqui também é 3 nuvens eletrônicas, tá? E isso aqui também configura plana triangular. Então, esse aqui é o caso em que eu estou coincidindo a geometria molecular igual à geometria eletrônica. E é isso que o enunciado está pedindo, ó. Geometria eletrônica igual a geometria molecular. E nesse caso aqui, a geometria molecular é igual à geometria eletrônica, que é triangular. Plana triangular. Então, essa aqui é a resposta da questão. Mas, gente, então, ó, já sabendo disso, passa para outra questão para economizar o tempo, tá? Mas aqui eu vou explicar cada uma delas. Então, ó, vamos no SeO2. A mesma coisa, né? O Se a gente viu
que tem 6 pares de elétrons ao seu redor, porque está na família 6A. Vai fazer uma dupla ligação com outro oxigênio, né? Que também tem que ficar estável, porém ele tem 2 oxigênios, então ele vai estar fazendo uma dativa aqui. Ele está fazendo uma dativa, né? E ele tem um par de elétrons livres. Então, a geometria molecular agora tem 3 nuvens eletrônicas, tem 2 ligações e um par de elétrons livres. E isso configura, ó, 3 nuvens, 2 ligações, aqui, 2 ligações e um par de elétrons livres. Isso aqui configura uma geometria molecular chamada de angular. Então, essa geometria é angular. Já para geometria eletrônica, eu só considero as nuvens, né? Eu considero os elétrons livres como se fossem ligações. Então, como se eu tivesse 3. Isso aqui configura tendo só 3 e nenhum par de elétrons livres, já que eu não considero os pares de elétrons livres diferentes das compartidas. Isso aqui configura 3 e 0, né? Plana triangular. Então, isso aqui é plana triangular. No Brasil, a gente chama isso de trigonal plana, né? A gente chama ao contrário. Tá. Então, essa não pode ser. Por que essa não pode ser? Porque a geometria, na geometria molecular, é geometria angular. E na geometria eletrônica, é plana triangular. Então, isso aqui é diferente. Por isso que não é AB, tá? Agora, vamos para C. C é Cl2O. Aqui, Cl2O. O oxigênio, gente, a gente já sabe que ele tá... Aqui, o átomo central vai ser o oxigênio. Por quê? Não vai ser o cloro. Porque o oxigênio está em menor quantidade, ele só tem um. Então, é ele que vai estar no meio. A gente sabe que o oxigênio, a gente já viu em todas elas que ele tem 6 elétrons ao seu redor, porque ele está na família 6A. Beleza. O cloro está na família 7A da tabela periódica. Tá aqui. 7A ou 17 da tabela periódica. Isso significa que, para ele ficar estável, ele precisa de mais um elétron. Então, ele precisa fazer uma ligação para ficar estável. Então, eu vou colocar o cloro fazendo uma ligação aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora eu tenho 2 cloros, certo? 2 cloros, cada um fazendo uma ligação com oxigênio. Ó, o oxigênio tá estável? Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cada cloro também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, já tá estável. Como que eu faço a geometria molecular disso? Geometria molecular. Tem 1, 2, 3, 4. 4 nuvens eletrônicas, 2 ligações, 2 enlaces, 2 ligações e 2 pares de elétrons livres. Isso configura, gente, o quê? Ó, 4 nuvens, 2 pares de 2 enlaces, 2 pares de elétrons livres. Isso é uma geometria angular. Então, a geometria molecular do Cl2O é angular. E a geometria eletrônica dele só considera 4 nuvens eletrônicas, ou como se fosse 4 ligações normais, porque eu não diferencio os pares de elétrons livres dos pares compartidos, certo? É a mesma coisa, lembra que eu falei aqui no começo? Que os pares de elétrons livres são iguais aos compartidos na geometria eletrônica. Então, como se eu tivesse 4 ligações normais. E isso configura uma geometria eletrônica, ó, 4 nuvens eletrônicas
4 como se fosse 4 o número de enlace. Isso aqui é tetraédrica. Então, isso aqui a gente considera como tetraédrica. Isso aqui é diferente. A geometria molecular é angular e a geometria eletrônica é tetraédrica. Por isso que não pode ser a C. Agora, a última, que é a D, ele está falando assim, SO2. O SO2 é um caso parecido com o Se, selênio e o oxigênio. Aqui, ó, vou colocar aqui do lado pra gente comparar essas duas coisas. Vou colocar aqui, tá? Ó. SO2. O oxigênio a gente sabe que tá na família 6A. O enxofre também tá lá na família 6A, ó. Tá entre o selênio e o oxigênio, inclusive. Então, esse aqui tá na família 6, o 16 da tabela periódica. Portanto, ele tem 6 elétrons ao seu redor. Então, eu vou colocar assim. Ele vai ser o átomo central também, né, gente? Por quê? Ele vai ser o átomo central. Porque só tem um átomo dele. O oxigênio são 2. Então, o átomo central é o que está em menor quantidade. Então, aqui é o enxofre. Está na família 6A, tem 6 elétrons ao seu redor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. O oxigênio a gente sabe que também está na família 6A e precisa fazer 2 ligações cada um para ficar estável. Porque eles precisam ficar com 8 elétrons no total. Então, eu vou colocar o oxigênio aqui. Aqui eu já coloquei um oxigênio, mas eu tenho 2 oxigênios nessa fórmula. Então, eu vou estar fazendo aqui uma dativa. Por quê? Porque, ó, aqui, ó, enxofre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já tá estável. Esse aqui também já fica estável, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, esse aqui, o enxofre vai estar emprestando 2 elétrons para esse oxigênio. E ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos ficam estáveis. Essa aqui é como se fosse uma ligação dupla, uma ligação doble. E essa aqui é uma ligação dativa, em que o enxofre está emprestando os elétrons para o oxigênio. Então, na geometria molecular é igual a essa, ó. Eu tenho 3 nuvens eletrônicas, 1, 2, 3. Eu tenho 2 ligações, uma para cá e uma para cá. 2 ligações e um par de elétrons livres. E isso configura uma geometria angular. Ó, 3 nuvens eletrônicas, 2 enlaces, um par de elétrons livres. Então, a geometria aqui, angular. A geometria molecular é angular. Enquanto a geometria eletrônica, eu considero 3 nuvens eletrônicas. Isso aqui, então, fica 1, 2, 3. É como se ele estivesse fazendo 3 ligações normais. Isso eu configuro uma geometria plana triangular. Tá? Então, eu só fiz todas para vocês verem que, na maioria das vezes, é diferente a geometria molecular e a geometria eletrônica. Nessa questão, ele está pedindo que ele quer igual a geometria eletrônica da molecular. Se você já achou, gente, coloca a resposta e vai para outra questão, que isso vai te economizar tempo. Não fica fazendo uma por uma se você já achou, tá? Mas eu fiz todas aqui para eu mostrar como que se faz cada uma delas. Qualquer dúvida, questão, pergunta, podem colocar aí nos comentários que eu vou responder, tá?